Fique agora com as emoções do resumo semanal de Quando Me Apaixono. Manuela dá caldo para Severino. Ele comenta que ela tem mãos de anjo. Severino conta para Manuela que evitou conversar com Carina. A cozinheira informa ao padre que a costureira está arrasada. Manuela sugere que Severino fale a verdade para Carina. Ela conta para ele que a costureira quer ir embora. O padre não sabe o que fazer. Manuela comenta que Severino não pode esconder a verdade de Carina. Ela ameaça contar tudo para a costureira. Acaba a reunião na casa de Regina. Todos se despedem. Constança chama Regina de cunhada. A viúva percebe que a morena está melhorando. Renata também beija Gonçalo. O ricaço pede para Jerônimo cuidar da mocinha. Regina fala para o vingativo que tem 2 filhas. Roberta debocha. Jerônimo fala para Gonçalo que não sairá do lado de Renata. O ricaço e a viúva estranham o comportamento de Roberta. Gonçalo fala para Regina que está tudo pronto para o casamento. Ele admite que ainda não pode ofertar uma lua de mel. Regina comenta que se satisfaz com o amor de Gonçalo. Ele fala para ela que quer aproveitar cada momento da vida. Regina fala para Gonçalo que não é momento de viajar. Roberta pega o celular. Ela sugere que os pais postiços vivam a plenitude do amor. Roberta inventa que Josefina não voltará a procurá-la. Jerônimo nota que Renata não está bem. Ela conta para ele que segue esgotada. Jerônimo sugere a Renata que eles se deitem. Ele oferece uma massagem para ela. Renata fala para Jerônimo que precisa de um abraço. Eles namoram. Jerônimo põe Renata no colo. Ele a acolhe. Roberta manda um e-mail para Josefina. Ela comenta que não houve mudanças. Josefina responde Roberta. A víbora ordena que a filha conte todos os detalhes. Josefina olha para o objeto que comprou. Ela comenta que não cometerá erros. Josefina planeja eliminar Regina e Gonçalo. Matias e Adriana entram no quarto. Eles comentam que o peixe estava uma delícia. O casal também elogia o camarão que foi servido no restaurante. Matias se aproxima de Adriana. Ele a acaricia. Adriana fala para Matias que quer desfazer a mala. Ele a segura. Adriana sugere que Matias durma no sofá. A baixinha comenta que eles podem se revezar. Ele ressalta que quer fazer amor com ela. Adriana informa Matias que ainda não está pronta. Ela insinua para ele que a relação deles não amadureceu o suficiente. Adriana fala para Matias que não quer dar um passo em falso. Ela relembra o ocorrido com Ágata. Matias assegura para a baixinha que a ama. Adriana pede para o bonitão não a pressionar. Ele a obedece. Matias decide esperar Adriana. Ele a encanta. Isidro conta para Inês que não quer mais se mudar. Ele admite para ela que tem tudo o que precisa na capital. Inês lembra que Isidro estava contente com a proposta que recebeu. Ele fala para ela que não quer aumentar a carga de trabalho. Isidro informa a Inês que eles seguirão como estão. Ela reage contente. Inês ressalta que Isidro é o melhor marido do mundo. Matias admite que o seu coração pertence a Adriana. Eles juram amor eterno e se beijam. Matias fala para Adriana que vai tomar banho. Ela comenta que ele é bom e respeitador. Adriana fala para Matias que também vai desfazer a mala dele. Eles seguem expondo o amor que sentem. Adriana e Matias quase caem no banheiro. Ela se joga na cama. Adriana suspira por Matias. A baixinha comenta que o bonitão ganhou muitos pontos com ela. Adriana agradece a Deus por ter o amor de Matias e percebe que fez a escolha certa. Jerônimo dorme. Renata não consegue dormir. A mocinha ressalta que não quer voltar a se separar do vingativo. Renata chora. Adriana sente calor. Matias também não consegue dormir. O alarme de incêndio toca. Eles se desesperam. Adriana crê que o hotel está incendiando. Matias verifica o que aconteceu. Ele fala para Adriana que o alarme é falso. Ela comenta com o bonitão que teme morrer queimada, alegando que sempre teve pesadelos com isso. Matias acalma Adriana. Ele pede para ela tentar dormir novamente. Adriana comenta com Matias que está muito agitada. Ela fala para ele que quer ver um filme para passar o tempo. Matias confessa para Adriana que também está sem sono. Ela liga a televisão. Eles escolhem o filme.
Adriana lamenta por não ter pipoca para comer. Matias a protege. No dia seguinte, eles acordam. Adriana atende o celular. Ela fala com a atendente, que a chama de senhora Monterrubio. Adriana acorda Matias. Ele fala para ela que quer dormir mais. Adriana relembra Matias que eles precisam ir à convenção. O bonitão segue exausto. Adriana comunica para Matias que a atendente pensa que eles são casados. O bonitão sorri. Matias e Adriana namoram na cama. Jerônimo elogia a beleza de Renata. Ela fala para ele que precisa resolver um problema. Jerônimo chama Renata para tomar café da manhã. Ela o informa que está com pressa. Jerônimo relembra a Renata que eles devem se encontrar na fazenda em poucos dias. Os pombinhos dão um beijão. Jerônimo faz de tudo para Renata não sair. Ela resiste às investidas dele. Jerônimo comenta que ama Renata com todo o coração. Regina vê o seu vestido. Roberta aparece. Ela também vê o vestido. Roberta pergunta se Regina usaria a mesma roupa no casamento com Antônio. A viúva nega. Regina conta para Roberta que vai procurar um apartamento para alugar, pois precisa vender a casa. Ela informa a invejosa que necessita pagar Jerônimo. Roberta sugere que a viúva faça o vingativo esperar, já que ele é da família. A invejosa deseja que Gonçalo compre uma casa. Regina relembra a Roberta que o ricaço ainda está com sérios problemas financeiros. A invejosa pergunta pela herança. Regina ressalta que só vai receber o dinheiro após o próximo aniversário. Elas se abraçam. Roberta sente preguiça da breguice de Regina. Gonçalo fala para Honório que não sabe onde morar. O empresário sugere que o cunhado viva com Regina na mansão. Honório comunica para Gonçalo que Josefina não merece nada. Ele sugere que o cunhado não cumpra a promessa que fez para a víbora. Honório diz para Gonçalo que a casa vai ficar liberada da hipoteca. Ele comenta que o cunhado pode reformar a mansão. Gonçalo analisa a ideia de Honório. O ricaço revela que deixará a mansão como herança para Renata. Matias e Adriana participam da conferência. Eles encontram um colega. Adriana é novamente confundida como a esposa de Matias. Ele não desfaz a confusão. Matias comunica para Adriana que todos podem pensar o que quiserem. Ele relata que quer se casar com ela, deixando a decisão nas mãos dela. Regina pede a ajuda de Inês e Constanza. A viúva comenta que precisa de auxílio na organização do casamento, pois não tem quase nada preparado. Constanza continua melhorando. A morena comenta que a viúva é a esposa ideal para Gonçalo. Inês concorda. Regina comenta que sentirá saudade da amiga. Inês revela para as amigas que não vai mais embora. Todas comemoram. Inês conta para Regina que Isidro recusou a proposta, pois planeja ficar mais tempo com a família. Ela comenta que vai focar as suas energias na nova fundação. Regina oferece a infraestrutura do centro para Inês. Ela leva a amiga às lágrimas. Constanza comenta que pode ajudar as duas fundações. As amigas se unem. Roberta encontra Josefina. Elas se sentam em lados opostos e conversam. Roberta fala para Josefina que precisa de dinheiro. A invejosa repassa alguns dados para a mãe. Roberta tenta vender a informação. Josefina sugere que a invejosa peça dinheiro aos pais postiços. Roberta fala para a mãe que Gonçalo e Regina estão quase falidos. A invejosa informa a Josefina que não tem nada. Roberta ameaça chamar a polícia para a víbora. Ela esclarece para Josefina que é capaz de entregá-la. Augusto e Jerônimo se encontram no aeroporto. O vingativo informa ao rival que vai morar com Renata na fazenda. Jerônimo exige que Augusto não se aproxime da mocinha. O vingativo chama o rival de baixo. Matias discursa. Ele comenta que a empresa passou por um sério problema. Matias esclarece que o negócio já se reergueu. Ele anuncia que tudo voltará à normalidade. Matias é aplaudido. Ele recebe o apoio do colega. Barreto deseja fazer negócios com Gonçalo. Adriana comenta que Matias foi incrível. Eles planejam o futuro. Augusto não aceita a ameaça de Jerônimo. O vingativo insinua que ainda haverá o rival arruinado. Augusto relembra a Jerônimo que foi noivo de Renata. O vingativo debocha, ressaltando que a mocinha nunca o esqueceu. Jerônimo anuncia que Augusto não conseguirá prejudicar Renata. O vilão fala sozinho e comenta que vai rir por último. Augusto planeja se aproveitar da gravidez de Marina. A médica chega no consultório.
Marina põe o jaleco. Renata surpreende a médica. Marina não entende a presença da rival. Renata pergunta se a médica está grávida. Marina confirma. Renata percebe que Augusto não mentiu. Marina pergunta como a mocinha soube da verdade. Renata revela para a médica que Augusto a escutou. Marina lamenta. Ela informa a Renata que não pretendia falar nada para Jerônimo. Marina deduz que o vingativo já sabe de tudo. Renata a desmente. Marina pede para a mocinha guardar o segredo. Renata se opõe. Marina informa a mocinha que estava iniciando a relação com Jerônimo. Ela comenta que a gravidez não foi planejada. Renata ressalta que Jerônimo tem o direito de saber de tudo. Marina pergunta o que a mocinha faria. A médica insinua que Jerônimo pode ficar com ela por mera obrigação. Renata analisa a possibilidade. Marina fala para a mocinha que não quer a pena de ninguém. Ela comenta que Jerônimo ama verdadeiramente Renata. A mocinha ressalta que o bebê não tem culpa de nada. Marina comenta que também está protegendo o filho. Ela não deseja que Jerônimo a assuma por obrigação. Marina fala para Renata que não vai chantagear o vingativo. A médica comenta que tem dignidade. Marina promete não ser um obstáculo para Renata. Lázaro procura Carina. Ele pede para a costureira não ir embora. Carina não entende o pedido de Lázaro. Ele fala para ela que pode partir. Carina crê que Lázaro não a ama. Ele não a desmente. Carina devolve o anel para Lázaro. Eles escutam os gritos de Alzira. A odalisca comenta que a bolsa estourou. Alzira teme perder o bebê. Ela é socorrida por Lázaro. Marina ressalta que Renata precisa respeitar as suas razões. A mocinha não sabe se deve ficar calada. Marina percebe que Renata está com medo de perder Jerônimo. A mocinha fica desconcertada. Renata admite que a sua relação com Jerônimo tem muitos obstáculos. Marina comenta que o vingativo só fica feliz quando está perto da mocinha. A médica assegura que nada faltará para o seu filho. Marina comunica para Renata que vai deixar o povoado. Manuela e as empregadas arrumam a fazenda. Matilde comenta que Renata fez Jerônimo chorar. Hermínia e Manuela defendem a mocinha. A cozinheira ressalta que os pombinhos sempre vão se amar. Matilde insinua que Renata ficou com o outro. A empregada comenta que não aprova a atitude da mocinha. Matilde ressalta que Augusto é um demônio. Hermínia relembra que Jerônimo se envolveu com Marina. Manuela exige que Matilde respeite a relação dos patrões. Hermínia reclama por não ter namorado. Renata vaga pela praia. Ela não sabe qual decisão tomar. Renata pensa em Jerônimo. Ela reitera que não quer colocar a sua relação em risco. Renata recorda os momentos de amor que teve com Jerônimo. Ela pede a ajuda de Deus. Um músico toca violão. Renata não consegue parar de chorar. Ela continua pensando. Jerônimo chega na fazenda. Carlos e Matilde o recebem. Jerônimo lamenta o adiamento do casamento dos amigos. Matilde reitera que vai se casar em 2 semanas. Jerônimo comenta que Renata chegará depois. Matilde insinua que a mocinha nunca chega com o marido. Jerônimo anuncia que Renata não voltará a partir. Matilde sugere que o patrão não dê chance ao azar. Carlos a repreende. Jerônimo abraça Matilde. Carlos fica enciumado. Ele comenta com Matilde que o Jerônimo está de bom humor. Carlos sugere que a noiva pense antes de falar. Alzira chega no consultório. Elsa comenta que Marina não está. Alzira pede para procurarem Ezequiel. Elsa deduz que a odalisca vai entrar em trabalho de parto. Renata e Manuela se reencontram. A cozinheira fica muito animada. Renata fala para Manuela que não está com as malas. A mocinha decide procurar Jerônimo. Manuela comenta que Renata ilumina a fazenda. A cozinheira crê que o amor vence todos os obstáculos. Matias e Adriana passeiam pela cidade. Ela percebe que esqueceu o celular. Matias comunica a Adriana que eles vão se desligar do mundo. O casal fica incomunicável. Jerônimo e Carlos planejam um vinho São Rafael. O vingativo percebe que Renata já chegou. Jerônimo corre para abraçar a mocinha. Renata fala para o vingativo que pegou o primeiro voo. Ele percebe que ela mentiu. Renata confessa para Jerônimo que procurou Marina. Ela comunica para ele que descobriu um segredo. Renata decide contar tudo para Jerônimo. Ela o deixa assustado. Renata revela para Jerônimo que Marina está grávida. Jerônimo reage incrédulo com a notícia. Renata o informa que Marina confirmou a informação.
Jerônimo se desespera. Ele reclama por Marina não o ter procurado. Renata fala para Jerônimo que precisava alertá-lo. Augusto chega na fazenda e percebe que uma estranha está no escritório. Ele se aproxima e encontra Marina. A médica exige que Augusto não espalhe fofocas sobre ela. Marina coloca o vilão em seu lugar, o chamando de intrometido e bisbilhoteiro. Augusto propõe à médica que eles se aliem. Ela recusa. Augusto tenta pressionar Marina. Ele comenta que pode entregar Jerônimo para ela, crendo que o vingativo assumiria a médica. Marina exige que o vilão não se meta em sua vida. O camponês conta para Ezequiel que Alzira está no consultório. O corno relembra que ainda faltam meses para a criança nascer. Ezequiel descobre que o parto vai se adiantar. Marina escuta. Ela decide correr para o consultório. Ezequiel pede para o camponês dar o recado para Augusto. Regina visita Gonçalo. Ele a propõe que eles morem na mansão. Regina relembra que Josefina morava no local. Gonçalo conta para a viúva que eles podem tirar o rastro da víbora da mansão. Ele revela para Regina que pretende deixar a casa para Renata e relembra que já morava lá antes de conhecer Josefina. A viúva acaba aceitando viver um tempo na residência. Regina crê que Roberta vai gostar da ideia, pois se sentirá em casa. Gonçalo sugere que a noiva reforme a mansão. Regina comenta que não será necessário. Honório e Henrique aparecem. Regina decide se retirar. Honório impede. Ele pede para Regina escutar o que o detetive tem a dizer. Henrique comenta que Josefina é uma criminosa profissional, admitindo que a víbora sabe se esconder. Ele informa que a assassina segue na capital, pois não há informações sobre ela ter atravessado a fronteira. Henrique revela que está cercando Josefina de todas as formas. Honório comenta que a víbora pode procurar Roberta. Henrique pensa o mesmo. Regina decide ficar alerta. O camponês conta para Augusto que Ezequiel teve que sair, pois a criança vai nascer. O vilão fala sozinho. Augusto comenta que Jerônimo precisa abandonar Renata e ressalta que uma criança sempre une um casal. Ele pensa na mocinha. Augusto relembra que se aproveitou de Renata. A mocinha fala para Jerônimo que Marina não quer atrapalhar a relação deles. O vingativo teme que a médica não consiga criar a criança. Jerônimo assegura para Renata que a notícia não vai interferir na relação deles. Ele jura à mocinha que não irá desamparar a criança. Jerônimo é amável com Renata. Ela comenta que sabe o que é crescer sem pai. Jerônimo garante para Renata que não vai repetir a história dela. Ele reitera para a mocinha que eles seguirão juntos para sempre. Jerônimo abraça Renata. Alzira fica prestes a entrar em trabalho de parto. Carina e Lázaro a acompanham. Alzira não suporta a dor. Lázaro se desespera com a demora de Marina. Elsa pede para o capataz lavar as mãos. Ele segue eufórico. Carina comenta que Alzira não pode esperar Marina. Lázaro decide participar do parto. Jerônimo e Renata decidem tomar todas as decisões juntos. Ele sugere que ela confie no amor deles. Jerônimo comunica para Renata que eles não vão esconder nada um do outro. Ela o suja de batom. Renata comenta com Jerônimo que está sem bagagem, confessando que pretendia voltar para a capital. Ele insinua que vai ficar chateado com ela. Eles namoram. Jerônimo sugere que Renata compre roupas novas. A mocinha relembra ao vingativo que eles voltarão em breve para a cidade, pois Regina e Gonçalo vão se casar. Renata sugere que Jerônimo fale logo com Marina. Ele decide ir ao consultório. Renata fala para Jerônimo que se sente sozinha. Ele pula em cima dela. Começa o parto. Lázaro passa mal. Elsa comenta que o capataz tem experiência com as éguas. Carina pressiona o ex-namorado. Alzira volta a berrar. Carina exige que a amiga seja forte. Alzira faz força. O bebê começa a sair. Alzira quase faz a grande viagem. A bebê nasce. Carina corta o cordão umbilical. Lázaro e a costureira admiram a pequena. Alzira agradece a Deus. Matias e Adriana passeiam juntos. Eles se divertem. Marina chega no consultório. Ezequiel conhece a filha.
Ele fica muito emocionado. Marina pergunta quem fez o parto. Elsa comenta que todos colaboraram. Ezequiel agradece a ajuda dos amigos. Lázaro comenta que adorou a experiência. Marina relata que precisa examinar o bebê. Alzira decide que a pequena se chamará Luz Maria. Ezequiel aprova o nome. Ele convida Carina e Lázaro para os postos de padrinhos da criança. Os camponeses saem. Marina cuida de Luz. Alzira se preocupa com a filha. Marina examina Luz. Josefina vai à entrada da igreja. Ela analisa o local. Roberta comenta que Renata anda sumida. Regina insinua que a mocinha continua em lua de mel. Gonçalo comenta sobre a casa. Os ricaços revelam para Roberta que a mansão ficará para Renata. Gonçalo comenta que a invejosa já terá muito dinheiro devido à herança. Roberta relembra que Jerônimo é milionário. Gonçalo comenta que Renata merece a casa, pois é tudo que ele pode deixar para ela. O ricaço anuncia para Roberta que a mansão não ficará para Josefina, admitindo que quebrará a promessa que fez. Regina revela que a invejosa voltará a morar na antiga casa. Roberta não gosta da notícia, mas disfarça. Renata liga para a irmã. Ela revela para Roberta que já está na fazenda. A mocinha pede para a irmã enviar a sua mala. Renata também pede para Roberta pegar um colar. Ela comunica para a irmã que quer devolver o presente para Augusto. Elas encerram a ligação. Roberta revela para os pais postiços que Renata já viajou. Regina comenta com Gonçalo que o amor pode tudo. Roberta fala sozinha. Ela comenta que Renata tem muita sorte. Roberta ressalta que transformará a vida da irmã em um inferno. Ela liga para Augusto. Roberta chama o vilão de idiota. Eles discutem. Roberta conta para Augusto que Jerônimo e Renata já estão juntos. Ele relembra que viu o rival no aeroporto, alegando que o vingativo estava sozinho. Roberta insinua que Augusto é um fracassado, pois não consegue separar os pombinhos. Renata fala para Jerônimo que vai esperá-lo do lado de fora. Ela admira a cultura local. Matias e Adriana entram em uma lancha. Eles simulam a cena do Titanic. Matias e Adriana seguem abraçadinhos. Ele pesca. Ela não consegue pescar. Marina comenta que Luz ainda requer cuidados. Jerônimo aparece. Ele descobre que Luz nasceu e parabeniza os camponeses. Jerônimo pede para conversar com Marina a sós. Ele conta para ela que já sabe de tudo. Marina informa a Jerônimo que está trabalhando. Ela sugere que ele espere um tempo. Marina informa a Jerônimo que irá ligá-lo. A médica tenta disfarçar a sua emoção. Carina e Renata se reencontram. A mocinha conta para a amiga que fez as pazes com Jerônimo. Carina celebra. A costureira conta para a mocinha que Alzira já pariu. Renata pede para Carina contar as novidades. Adriana comenta com Matias que adorou o passeio. O bonitão fala para a namorada que todos já estão voltando para o hotel. Ela sugere que eles passem mais tempo na praia. Matias gosta da ideia. Jerônimo conta para Renata que Marina adiou a conversa. Ele revela para ela que vai encontrar a médica em outra ocasião. Jerônimo pede para Renata não se chatear. Ela comenta que não suportaria perdê-lo novamente. Jerônimo faz uma promessa para Renata. Augusto os vê e fica louco de ódio. Adriana e Matias descobrem que a lancha não está funcionando. O funcionário comenta que o casal terá que passar a noite na praia. Adriana e Matias descobrem que precisarão ficar nos bangalôs. A baixinha se culpa pela situação, pois insistiu para continuar na praia. Matias a despreocupa. Lázaro exige que Manuela não conte nada para Carina. A cozinheira comunica para o afilhado que não pode ficar calada. A cozinheira insinua que o afilhado está causando uma dor maior na costureira. Manuela fala para Lázaro que Carina pode tomar as próprias decisões. O capataz teme que a vida da costureira vire um inferno após a descoberta de que Álvaro está vivo. Manuela comenta que Lázaro desiludiu Carina. Ela não aceita as ordens do afilhado. Matilde dá razão a Manuela. Lázaro ameaça romper definitivamente com as familiares. Matilde e Manuela ficam em uma sinuca de bico. A cozinheira comenta que seguirá com a ideia de contar tudo. Matias faz uma fogueira para Adriana. Ela percebe que ele também está com frio. Eles se esquentam. Matias assegura para Adriana que o momento pode ser muito romântico. Ele a beija. Matias percebe que Adriana está se tremendo.
Ela confessa para ele que continua nervosa. Adriana pede para Matias beijá-la novamente. Ele comenta com ela que está ouriçado. Adriana fala para Matias que já confia nas intenções dele. Ele comenta que a seguirá respeitando. Adriana sugere que Matias avance o sinal. Ela percebe que não é uma aventura para ele. Adriana decide se entregar para Matias. Honório mostra a nova certidão da filha para Constanza. Ele comenta que a baixinha já tem o seu sobrenome. Constanza parabeniza Honório. Ele decide ligar para Adriana. Constanza comenta que também vê a baixinha como uma filha. Ela torce para Matias e Adriana ficarem juntos. Honório comenta que adora a relação da esposa com a baixinha. O empresário liga para Adriana. A ligação cai na caixa postal. Honório deixa um recado para Adriana. Ele comenta com Constanza que pretende falar tudo para a filha pessoalmente. Carlos descobre que Marina está grávida. Jerônimo conta para o galego que Renata já sabe de tudo. Carlos percebe que o amor dos pombinhos se fortaleceu. Jerônimo fala para o amigo que Renata é clara e honesta. Ele conta para Carlos que sempre quis ser pai. Jerônimo comenta que o amigo será como um tio para a criança. Ezequiel improvisa uma incubadora caseira. Alzira comenta que Luz vai mamar muito. Marina explica como a odalisca deve agir. Ela comenta que Luz não pode ficar exposta à claridade. Ezequiel relembra que Paulinho precisa conhecer a irmã. Ele sai. Alzira pergunta o motivo da tristeza de Marina. A médica desaba. Marina revela que está com muitas emoções misturadas. Ela conta que o seu bebê não vai nascer em uma família estruturada. Alzira e Carina descobrem que Marina está grávida de Jerônimo. A médica comenta que o vingativo pertence a Renata. Carina acolhe Marina. Jerônimo e Renata se encontram no quarto. Ela segue perguntando por Marina. Jerônimo comenta que a médica não ligou. Renata crê que traiu a confiança de Marina. A mocinha confessa para Jerônimo que soube da verdade por Augusto. O vingativo percebe que o rival quis se aproveitar da situação. Renata fala para Jerônimo que Augusto descobriu tudo por acaso. Ele discorda. Renata defende Augusto. A mocinha fala para Jerônimo que o vilão se preocupa com ela. O vingativo comenta que Augusto nunca teve boas intenções. Renata muda de assunto. Ela sugere a Jerônimo que eles passem a noite juntos. O vingativo elogia o perfume da mocinha. Jerônimo decide tomar banho. Renata fica sozinha. Ela reza. Renata pede força para a Virgem. Ela comenta que precisa de paz e serenidade para enfrentar o momento. Marina desabafa com Carina e Alzira. A médica crê que Jerônimo está chateado com ela. Marina comenta que precisava de tempo, reiterando que por isso não contou nada sobre a gravidez para o vingativo. As camponesas asseguram que Jerônimo vai assumir a responsabilidade. Marina ressalta que não gosta da circunstância em que a criança virá ao mundo. Alzira insinua que a situação da médica pode mudar. Ela relembra que desconhecia a paternidade do filho e que o seu casamento havia virado um inferno. Carina reitera para Alzira que a perdoou. Elas comentam que Álvaro já está morto. Marina comenta que chegou a namorar com Jerônimo. Ela se sente uma covarde por não ter morado na fazenda para não contrariar as ordens de Severino. Carina insinua para Marina que a morada não mudaria nada. A médica se sente sozinha. Marina comenta que Jerônimo jamais a pertenceu. Ela admite que perdeu para Renata. Marina lamenta por não ter feito Jerônimo esquecer a mocinha. Matilde procura Carlos. Ela comunica para ele que já está sabendo de tudo sobre Álvaro. Carlos admite que temeu uma indiscrição da empregada. Matilde o informa que não é uma fofoqueira. Ela se decepciona com Carlos. Matilde crê que o galego não confia nela. Carlos ressalta que não quer correr riscos de que a empregada abra a boca. Matilde insinua para o noivo que a relação deles não vai dar certo. Ezequiel chega com Paulinho. O garoto conhece a irmã. Paulinho admira Luz. Ele promete ajudar a mãe a cuidar da pequena. Paulinho ressalta que sempre vai ficar atento em relação à Luz. Ezequiel sente orgulho do filho. Carina comenta que Paulinho tem uma grande família. Ele concorda. Horas depois, Matias e Adriana seguem na praia. O funcionário entrega frutas para o casal. Ele informa que o problema com a lancha foi resolvido.
Adriana e Matias trocam declarações. Ele comunica para ela que vai assumi-la. Matias pede Adriana em casamento. Ela se emociona. Matias coloca um anel simbólico no dedo de Adriana. Ela comenta que ninguém vai tirar a sua felicidade. Adriana ressalta que Matias é o genro ideal para Honório. Eles decidem voltar para o hotel. Matias carrega Adriana. Henrique comenta que Josefina segue sumida. Gonçalo se irrita e ele exige mais empenho de Henrique. O detetive comenta que Josefina pode comprar cúmplices, pois recebeu uma fortuna de Regina. Gonçalo teme que a víbora contra-ataque. O Ricaço e Henrique comentam que Regina corre perigo. O detetive comunica para Gonçalo que pediu a ajuda de um perito. Henrique conta para o Ricaço que vai mudar o método da investigação. Guizar entra em cena. Ele conhece Gonçalo. Henrique comenta que Guizar assumirá o caso. Roberta conta para Josefina que Renata ficará em casa. A invejosa insinua que a mãe está arruinada, pois Gonçalo não cumprirá as promessas que fez. Roberta comunica para Josefina que tudo vai para o nome de Renata, pois o Ricaço sente pena da mocinha por ela ser a filha renegada de uma assassina. A invejosa comenta que continua na pobreza. Ela se revolta por não conseguir unir as fortunas. Roberta fala para Josefina que precisa de dinheiro. A víbora insinua que Gonçalo não terá tempo para mudar o testamento. Roberta ameaça acabar com a farsa, relatando que não tem nada a perder. Jerônimo conta para Renata que vai procurar Marina novamente. Ela revela para ele que pretende dar uma volta pela cidade. Renata pensa em visitar Alzira. Ela comenta que sente vontade de conhecer Luz. Jerônimo promete a Renata que tudo vai correr bem. Ela teme que Marina não queira o sobrenome do vingativo no filho. Jerônimo diz para Renata que vai resolver o problema. A mocinha admira o vingativo por não fugir da responsabilidade. Jerônimo comenta que o bebê precisa se sentir amado. Ele crê que Renata também será uma boa madrasta. Marina examina Severino. Ela diz que ele está melhorando. A médica crê que o tio poderá voltar para a igreja em breve. Marina sente enjoo. Severino percebe. Marina comenta que o enjoo é normal em seu estado. Ela decide abrir o jogo. Marina revela para o tio que está grávida. Severino quase tem um troço. Marina diz para o tio que vai cuidar do filho sozinha. Ele comenta que a criança precisa de um pai presente. Severino insinua que Marina terá um filho do amante. Ele relata que ela manchou o nome da família. Marina diz a Severino que o bebê é fruto de um grande amor. Ele deseja procurar Jerônimo. Marina não permite que o tio se envolva no dilema. O padre segue irado. Renata atende o telefone da fazenda. Ela revela para Severino que Jerônimo não está. O padre informa a mocinha que o vingativo precisa ir à casa paroquial. Severino chora. Carlos pede perdão para Matilde. Ela comenta que é muito fácil se desculpar depois de que o estrago foi feito. Carlos propõe a Matilde que eles recomecem. Ele fala para a noiva que passará a contar tudo para ela, reiterando que será a responsabilidade dela espalhar ou não as fofocas. Carlos e Matilde se reconciliam. Marina encontra Jerônimo. Ela aceita conversar com ele. Marina informa a Jerônimo que o filho será apenas dela. A mãe de Carlos decide ir à fazenda. Ela se culpa por crer que o filho cancelou o casamento. Elvira revela para o marido que vai viajar sozinha. Jerônimo fala para Marina que também quer a criança. Ele ressalta que a médica não pode tirá-lo da vida do filho. Marina relembra a Jerônimo que eles estão separados. Ele exige que a médica não volte a esconder nada relacionado à gravidez. Marina sugere que Jerônimo seja feliz com Renata. Ele informa que a mocinha não tem nada a ver com o assunto. Marina pede para Jerônimo entendê-la. Ela comenta que não quer prendê-lo. Jerônimo fala para Marina que o bebê sempre vai uni-los. Ela assegura que não fez nada de caso pensado. Marina compartilha suas ilusões com Jerônimo. Ele fala para ela que o bebê não tem culpa de nada. Marina admite que Jerônimo é incrível. Ela percebe que ele sequer questionou a paternidade. Jerônimo fala para Marina que sempre confiou na palavra dela. Ele a informa que a criança terá o seu sobrenome. Jerônimo comenta com Marina que também quer cuidar dela. Lázaro conta para Carlos que Manuela pretende abrir a boca.
O galego comenta com um amigo que o segredo está caindo na boca do povo, pois muitas pessoas já sabem. Carlos ressalta que Carina não suporta a rejeição de Lázaro. Ele sugere que o cunhado fale a verdade de uma vez por todas. Alzira dorme. Carina segura alguns lençóis. Ela sofre por Lázaro. Carina segue achando que o capataz ama outra. Renata cavalga. Ela comenta que adoraria dar um filho para Jerônimo. Augusto encontra Renata. Ele admite que está surpreso ao revê-la. Augusto assegura para Renata que Jerônimo sempre mentiu. Ela o informa que não vai se separar do vingativo. Augusto insinua que Renata está cega. Ela comenta que Jerônimo é a sua alma gêmea. Renata fala para Augusto que eles devem se despedir definitivamente. Marina comunica para Jerônimo que não quer dinheiro. Ele relata que só deseja garantir o futuro dela. Marina fala para Jerônimo que não o imagina em sua vida. Ela comenta que ainda está arrasada pelo término. Jerônimo comunica para Marina que eles devem pensar apenas no bebê. A médica insinua que o filho terá um pai ausente. Marina comenta que a criança vai crescer em um lar desestruturado. Jerônimo a informa que pretende dar muito amor para o filho. Ele assegura para Marina que vai ensinar o bebê a fazer tudo. Ela admite que segue angustiada. Jerônimo assegura para Marina que o bebê nunca vai sofrer por ter os pais separados. Ela continua desolada. Marina se revolta com o destino. Augusto exige que Renata não o abandone. Ela comunica para ele que eles não podem ser amigos. Augusto crê que Renata está sendo influenciada por Jerônimo. Ela nega. Renata fala para Augusto que não pode ser amiga de um inimigo de Jerônimo. Ela o comunica que vai prezar por sua felicidade. Renata fala para Augusto que quer a sua égua de volta. Ele não se opõe e a informa que mandará deixarem o animal na bonita. Augusto cospe fogo. Matias e Adriana entram no quarto. Ele decide tomar banho. Adriana come. Ela comunica para Matias que não quer ir à convenção. Adriana sugere ao bonitão que eles esqueçam o trabalho. Ele a relembra que precisa recuperar a clientela. Matias seduz Adriana. Eles aproveitam o momento. Adriana decide ir à convenção. Ela comenta que precisa ser responsável. Matias promete a Adriana que eles terão uma longa lua de mel. Ela mexe em sua bolsa. Adriana escuta o recado de Honório. Ela sorri. Honório estranha o sumiço de Adriana. Ele comunica para Constanza que está preocupado. A morena diz para o marido que Matias é responsável. Honório insinua que Adriana se sentiu obrigada a ir à convenção. Ele relembra que a filha estava com dilemas amorosos. Adriana liga para Honório. Ele o questiona sobre o sumiço. Adriana fala para Honório que está tudo bem. Ela conta para ele que Matias fez um ótimo discurso. Honório pergunta se Adriana já tomou uma decisão. Ela confessa para ele que tem muitas novidades. Adriana fala para Honório que está atrasada. Ela encerra a ligação. Honório fala para Constanza que Adriana está fazendo suspense. Ele deseja que a filha esqueça César. Honório admite para Constanza que não gosta do garotão. A morena segura a mão do marido. Matias sai do banho. Ele nota a aflição de Adriana. Ela mostra o áudio de César para o bonitão. Eles percebem que o garotão segue se declarando. Adriana assegura para Matias que já dispensou César. O bonitão comenta que o rival está dando uma de esperto. Adriana percebe que algo muito estranho acontece com César. Regina e Inês visitam Constanza. A morena fala para as amigas que está melhor. Inês serve café para as damas. Constanza e Regina conversam sobre o casamento. Elas admitem que a fuga de Josefina segue sendo um problema. Regina comenta que Antônio a traiu. Constanza e Inês não entendem nada. Regina revela para as amigas que Antônio se aliou a Josefina. Ela comenta que o ciumento viu Carla momentos antes da morte dela. Antônio reaparece. Ele reza. Antônio começa a se dedicar ao sacerdócio. Ele pede perdão pelos pecados. Gonçalo e Honório procuram Luciana. A bancária confessa que algo a inquieta. Luciana comenta que viu as notícias sobre Josefina. Ela revela que atendeu a víbora. Luciana fala para Gonçalo que Josefina mandou uma grande quantia para o exterior. A bancária relembra que também atendeu Regina. Gonçalo relata que Luciana precisa falar com Henrique.
Os empresários tentam confiscar a conta de Josefina. Luciana comenta que precisa haver uma denúncia sobre a origem do dinheiro. Josefina analisa algumas perucas. Ela inventa que realiza as fantasias do marido. Josefina também escolhe algumas roupas. Manuela encontra Carina. A costureira comenta que não quer conversar com Lázaro. Ele aparece. Manuela sai. Lázaro fala para Carina que chegou a hora da verdade. Ele admite que mentiu. Lázaro confessa que a notícia vai destruir Carina. Ele ressalta que só quis protegê-la de Álvaro. Lázaro conta tudo. Ele revela para Carina que Álvaro está vivo. Ela quase que Regina tome cuidado com Roberta. A viúva defende a suposta filha. Regina crê que Roberta se sente amada e aceita, reiterando que o amor muda as pessoas. Carina chora. Ela relembra que enterrou Álvaro. Lázaro fala para Carina que eles enterraram outra pessoa. Ela crê que a sua vida vai virar um inferno. Lázaro conta para Carina que Álvaro irá voltar para a prisão. Ela reclama por ninguém a ter avisado. Lázaro comenta com Carina que também não sabia de nada. A costureira reitera que o capataz agiu mal. Carina comenta que Lázaro a fez sofrer com o suposto desamor. Ele fala para ela que a relação deles corre risco. Carina relata que Lázaro não pode interferir em suas decisões. Ele relembra que ela continua casada. Lázaro comenta que Carina sempre se importa com as tradições. Ela o informa que não confia mais em ninguém. Carina pede para ficar sozinha. Ela desaba. Renata encontra Jerônimo. Ela o interroga sobre Marina. Jerônimo fala para Renata que já se acertou com a médica. Ele conta para ela que vai assumir a criança. Renata crê que é difícil ser mãe solteira. Jerônimo concorda. Ele fala para Renata que também pretende arcar com os gastos do filho. Jerônimo comenta que o bebê será a responsabilidade de ambos. Renata conta para o vingativo que terminou a amizade com Augusto. Jerônimo não disfarça a sua felicidade. Ele fala para Renata que eles estão vencendo todos os obstáculos. A mocinha abraça o vingativo. Renata comenta que Jerônimo a faz mais forte. Ele elogia as sardas dela. Renata e Jerônimo namoram. Carina grita. Ela se revolta por Álvaro estar vivo. Carina crê que o marido nunca a deixará em paz. Augusto bebe. Ezequiel vai ao escritório e pergunta se o patrão precisa de algo. Augusto surta e exige que o deixem em paz. Ele peita Ezequiel. Augusto insinua que ninguém gosta dele, reiterando que todos os empregados só estão na fazenda por dinheiro. Ele relata que Ezequiel o detesta. Augusto esclarece que não precisa de ninguém. Ele chacoalha Ezequiel. Augusto quase quebra a porta. Ele olha para o quadro. Augusto comenta que estava disposto a formar uma família com Renata. Ele se sente apunhalado. Augusto comenta que ninguém pode rejeitá-lo. Roberta revira os pertences de Renata. Ela arruma tudo de qualquer jeito. Roberta encontra o colar que Renata ganhou de Augusto. Ela o imagina em seu pescoço. Roberta comenta que ninguém a presenteia. Ela decide não mandar o colar. Renata e Jerônimo olham para o café. Ela admite que sentiu medo de perdê-lo. Jerônimo fala para Renata que conhecê-la foi a melhor coisa que aconteceu em sua vida. Ele a alivia. Jerônimo comenta com Renata que se envolveu com Marina por solidão. Ele a informa que nunca a esqueceu. Renata promete a Jerônimo que também vai amar o bebê. Ele sugere que ela engravide logo. Renata fala para Jerônimo que comprou um presente para a Luz. Ele comenta com ela que tem algo importante para resolver. Renata revela para Jerônimo que Severino quer vê-lo. Eles se preocupam com a postura do padre. Renata e Jerônimo trocam juras de amor. Ele comenta que ela precisa saber de algo sobre Álvaro. Vai desamparar o filho. Ela confessa para o tio que queria se casar com o vingativo. Marina relata que estava iludida. Ela comenta que gostaria de formar uma grande família com Jerônimo. Marina comove Severino. Ele relembra que sempre foi contra a relação. Marina fala para Severino que se arriscou. Ele lamenta pelo bebê. Severino insinua que os jovens sempre agem errado. Ele crê que o bebê vai sofrer. Severino admite que Marina o decepcionou. Ele fala para a sobrinha que Jerônimo e Renata também terão os próprios filhos. Severino crê que o filho de Marina será tratado como um bastardo.
Ela fala para o tio que não manda no coração. Marina decide assumir as consequências dos seus atos. Jerônimo visita Álvaro. O alcoólatra reclama. Álvaro fala para Jerônimo que não quer voltar para a prisão. Ele exige a ajuda do vingativo. Álvaro comenta que Jerônimo tem influência. Ele relata que é uma vítima das circunstâncias. Álvaro fala para Jerônimo que Augusto o usou como bode expiatório. Ele reitera que não fez nada contra Rafael. Jerônimo comenta que Álvaro escondeu evidências que prejudicaram a sua relação com Renata. O vingativo esfrega na cara do alcoólatra que não pretende livrá-lo da culpa. Jerônimo se recusa a ajudar Álvaro. Renata conhece Luz. Ela dá brincos para a criança. Alzira comenta com Renata que Luz nasceu antes do tempo. A odalisca comunica para a mocinha que Marina é muito competente. Renata a concorda. Alzira comenta que Marina é bastante querida na cidade. Renata revela para a odalisca que pode assumir os gastos do hospital caso Luz precise de uma incubadora real. A mocinha segura a pequena. Renata sugere que Alzira siga repousando. A odalisca comenta que não quer se aproveitar da boa vontade de Jerônimo. Renata sugere que Alzira foque na saúde. A odalisca comenta que os filhos unem os casais eternamente. Álvaro se levanta. Ele escuta a conversa de Jerônimo e do médico. Os preocupados conversam sobre a transferência de Álvaro. O alcoólatra reitera que não colocará os pés na cadeia. Honório visita Regina. Roberta decide pegar café. Gonçalo e Honório sugerem que Regina denuncie Josefina por extorsão. Roberta escuta. Honório comenta que Luciana pode depor. Regina decide denunciar Josefina. Honório e Gonçalo se surpreendem. Regina comenta que enterrou o medo para sempre. Gonçalo sente orgulho da noiva. Ele nota que Regina mudou. Ela admite que se transformou. Regina comenta que Josefina destruiu a sua vida. A viúva reitera que não vai facilitar para a rival. Honório comenta que Josefina está ficando encurralada. Roberta segue na toca. Os ricaços relatam que Josefina terá mais um crime em sua lista. A víbora se arruma. Roberta liga para a mãe. Ela revela para Josefina que Regina vai denunciá-la. A víbora anuncia que não ficará na miséria. Josefina diz para Roberta que continuará triunfando. A invejosa confessa que está desesperada. Elvira vai à fazenda. Ela pergunta o motivo do adiamento do casamento. Carlos e Matilde revelam para Elvira que Severino teve influenza. Ele pergunta se a mãe vai apoiá-lo. Elvira revela que mudou de ideia. Ela faz as pazes com Carlos. Elvira pede um abraço para Matilde. Ela comenta que ganhou uma filha. Carina fala para Manuela que foi traída e enganada. A cozinheira tenta consolá-la. Manuela fala para Carina que Lázaro só queria o melhor para ela. A costureira crê que sempre será infeliz. Manuela não condena Carina por ficar triste com a notícia. A cozinheira relembra que Álvaro fez a costureira sofrer. Carina fala para Manuela que sente medo do alcoólatra. A cozinheira sugere que a costureira coloque as emoções para fora. Carina crê que o destino é cruel com ela. A costureira reitera que não poderá se casar novamente. Carina pede o auxílio de Manuela. Severino chama Jerônimo de irresponsável. Ele dá uma bronca no vingativo. Jerônimo assegura para Severino que será um pai presente. O padre comenta que o vingativo gosta de complicar a vida. Severino sugere que Jerônimo se case com Marina. O vingativo comunica para o padre que não pode fazer isso. Jerônimo assegura para Severino que a criança terá muito amor. O padre segue desconfiado. Severino fala para Jerônimo que também vai cuidar da criança. Renata liga para Roberta. A invejosa inventa para a irmã que não encontrou o colar. Ela garante para Roberta que o colar estava na gaveta. A invejosa coloca a culpa na empregada. Roberta inventa para Renata que a funcionária de Constanza roubou o colar. A invejosa sugere que a irmã não devolva o presente. Renata comenta que não quer nada de Augusto. Matias e Adriana ressaltam que a conferência foi longa. Eles decidem relaxar. Matias convida Adriana para sair. Ela aceita. César sente dor de cabeça. Ele é abordado por Zenaida, mas não a reconhece. O garotão percebe que está no meio da rua. César comenta que iria ao clube. Zenaida nota que o garotão está desnorteado. Gonçalo e Regina chegam na delegacia.
A viúva confirma que Josefina a extorquiu. Regina comenta que também sabe o paradeiro do dinheiro. Matias prepara uma surpresa para Adriana. Ele a deixa encantada. Matias comenta com Adriana que teve a ajuda de alguns companheiros. Ela relata que o bonitão é o melhor namorado do mundo. Matias abre o vinho. Adriana comenta que o bonitão a emociona. Matias serve a baixinha. Ele propõe um brinde a Adriana. Eles brindam. Matias fala para Adriana que o jantar será servido. Ela encontra o anel oficial. Matias leva Adriana às lágrimas. Ele coloca a aliança no dedo da baixinha. Adriana aceita ir para o altar com Matias. Eles comemoram. Matias dá um beijão em Adriana. César e vários jovens surgem no bar e se estressam com o garçom. Julieta pede uma cerveja. César pula. Ele dá a cerveja para Julieta. César e a jovem se conhecem. O garotão crê que Julieta tem namorado. Ela nega. César fala para Julieta que sabe o que é o azar no amor. Ele a informa que a sua namorada está viajando. César deseja que Julieta conquiste o pretendente. Eles se dão bem. Matias fala para Adriana que comprou o anel pela internet. Eles conversam sobre César. Ela segue crendo que o garotão está doente. Adriana informa Matias que Julieta o vê com outros olhos. Ele defende a amiga. Adriana exige que Matias dê um fora em Julieta. Ele comenta que adora ser apenas dela. Jerônimo entra no quarto. Ele fala para Renata que já acalmou o Severino. A mocinha pergunta ao vingativo o que aconteceu com Álvaro. Jerônimo revela para Renata que o alcoólatra está vivo. Ezequiel conta para Lázaro que Augusto se apaixonou verdadeiramente pela mocinha. O corno teme que o patrão tire a própria vida. Lázaro fala para Ezequiel que Augusto jamais se eliminaria por amor. O corno deseja que Renata procure Augusto. Lázaro não permite. Ele exige que Ezequiel não meta Renata em problemas. Lázaro sugere que o amigo não se preocupe com Augusto. O capataz pede para o corno não ser intrometido. Ezequiel percebe que Lázaro está estressado. O capataz informa ao corno que Carina descobriu a verdade. Roberta e Josefina se encontram. A invejosa recebe muito dinheiro. Josefina pede para Roberta guardar a grana até o casamento de Regina. A invejosa teme ser descoberta. Josefina exige que Roberta não falhe. A víbora fala para a filha que precisa ter muita coragem. Josefina comenta que vai acabar com o problema de uma vez por todas. Ela admite que Roberta conhece apenas uma parte do plano. Renata repreende Jerônimo por ter ajudado Álvaro. Ele comenta que o alcoólatra corria risco de vida. Renata crê que Jerônimo está enganado. Ele decide falar tudo para a mocinha. Jerônimo revela para Renata que Augusto pediu a cabeça de Álvaro. Renata fala para Jerônimo que Augusto não é um assassino. O vingativo comenta que o vilão é mandante de vários crimes. Renata informa a Jerônimo que Álvaro está mentindo. Ela segue defendendo Augusto. Jerônimo fala para Renata que confia na palavra de Álvaro. O vingativo comenta que Augusto é capaz de tudo para conseguir o que quer. Renata segue incrédula. Ela informa que Augusto não tinha motivo para eliminar Álvaro, relembrando que eles sempre foram amigos. Jerônimo revela para Renata que o vilão roubou o sarmento mãe da bonita. A mocinha comenta que Augusto tem muitos vinhedos, crendo que ele não precisa roubar nada de ninguém. Jerônimo esclarece para Renata que o vilão quer a uva de Rafael, pois assim pode cultivá-la e economizar dinheiro. Ele tenta abrir os olhos da mocinha. Renata reitera que Augusto é incapaz de prejudicar alguém. Ela discute com Jerônimo. Renata crê que Augusto é um anjo, ressaltando que ele sempre a tratou bem. Jerônimo debocha. Ele fala para Renata que Augusto não pode saber que Álvaro está vivo. A mocinha relata que não é fofoqueira. Jerônimo comenta com Renata que Augusto precisa sair da vida deles. Eles decidem deixar o assunto de lado. Jerônimo abraça Renata. Elvira vai à casa de Matilde e Carlos. A dondoca não aprova a decoração. Elvira insinua que a casa não tem a cara de Matilde. A empregada comenta que não sabe qual é a sua personalidade. Elvira pensa em moldar Matilde. A dondoca comenta que a empregada precisa ser uma esposa digna para Carlos. Elvira convence Matilde a comprar roupas novas.
Carlos conta para Jerônimo que já tem a bênção da mãe para o casamento. O vingativo fica feliz. Jerônimo conta para Carlos que Álvaro quer ficar em liberdade. Eles criticam o alcoólatra. Jerônimo informa a Carlos que não vai facilitar para Álvaro. O galego revela para o amigo que Carina já sabe da verdade. Jerônimo lamenta e percebe que o segredo se espalhou. Os amigos sentem pena de Lázaro. Jerônimo decide falar com Carina. O vingativo relembra que foi o responsável pela mentira. Honório e Constanza recebem os convidados. Gonçalo e Regina se acomodam. A viúva anuncia que já denunciou Josefina. Todos desejam que a víbora seja presa. Constanza crê que Josefina não voltará a atacar ninguém. Honório comenta que já está com a nova certidão de Adriana. Ele convida os maduros para um jantar. Regina comenta que quer mudar o sobrenome de Roberta. Gonçalo não se opõe. Honório e Ricaço decidem ir à empresa. Regina comenta que ainda tem problemas para resolver. Todos deixam Constanza sozinha. Renata e Jerônimo visitam Carina. Eles também acariciam Luz. Alzira diz que a filha está melhor. Carina deseja sair. Renata impede. Jerônimo pede para Carina escutá-lo. Alzira vai para o quarto. Jerônimo conta para Carina que teve motivos para agir. Lázaro diz para Carlos que está arrependido por ter contado a verdade, comentando que a costureira reagiu muito mal à notícia. O galego admite que Carina tem motivo para se sentir traída. Carlos sugere que Lázaro respeite o tempo de Deus. Jerônimo diz para Carina que precisava salvar a vida de Álvaro. Ela alega que ninguém a entende. Renata intervém. Ela diz que Carina tem duas opções. Renata sugere que a costureira siga reclamando ou se aproveite da situação. Ela ressalta que Carina é a dona da própria vida. Renata relembra que a costureira segue legalmente viúva. Constanza e a empregada arrumam a mesa. Adriana chega com Matias. Eles se alegram com a melhora de Constanza. A Morena revela para os jovens que haverá um jantar especial. Adriana fica curiosa. Constanza não adianta a surpresa. A Morena avisa que toda a família está presente no jantar. Adriana descobre que Renata já está na fazenda. Matias diz que também tem uma surpresa. Constanza reage desconfiada. Adriana faz suspense. César surge no centro. Julieta liga para o garotão. Ela comenta que César não a reconheceu no fim da festa. Ele crê que exagerou na bebida. César convida Julieta para sair. Ela teme a reação da namorada dele. César diz para Julieta que nunca seria infiel. Ela aceita sair com ele, comentando que acredita na amizade entre homens e mulheres. Renata e Jerônimo chegam perto da igreja. Ela comenta com ele que todos os problemas entre eles já foram resolvidos. Renata revela para Jerônimo que vai desistir de anular o casamento religioso. Ele se emociona. Jerônimo assegura para Renata que o amor deles será eterno. A mocinha comunica ao vingativo que quer continuar casada com ele. Jerônimo informa a Renata que eles precisam se casar no civil novamente. Ele planeja uma festa na Bonita. Jerônimo agrada a Renata. Ela fala para ele que vai esperá-lo na fazenda. Elvira e Matilde voltam das compras. A Dondoca comenta que a vida da empregada vai mudar. Elvira ressalta que Matilde deve se parecer com as moças que Carlos convivia. A empregada teme que o noivo não a reconheça. Elvira fala para Matilde que Carlos sempre teve bom gosto. A empregada comenta que não sabe andar de salto alto. Elvira segue refinando Matilde. A empregada cutuca a sogra e a incomoda. Elvira comenta que só quer o bem-estar de Carlos. Jerônimo visita o delegado. Ele conta para a autoridade que Álvaro se recuperou. Jerônimo sugere que o delegado mude o alcoólatra de presídio. A autoridade o acata. Álvaro dá uma surra no médico. Ele o deixa no chão. Álvaro pega a roupa do médico. Ele também rouba algumas chaves. Álvaro foge. Ele se esconde debaixo do carro. Álvaro vê a enfermeira. Ele sai da toca e volta a correr. A enfermeira encontra o médico caído. Ele revela para ela que Álvaro fugiu. O delegado fala para Jerônimo que eles agiram bem. Isaac liga para a autoridade. O delegado descobre que Álvaro fugiu. Ele dá a notícia para Jerônimo. Renata elogia o trabalho de Manuela. A cozinheira comenta que a fazenda é outra quando a patroa está por perto. Manuela fala para Renata que sempre soube que ela se reconciliaria com Jerônimo.
O telefone toca. Manuela repassa a ligação para Renata. Jerônimo comunica à mocinha que Carina precisa ficar na fazenda. Renata decide procurar Lázaro. Ela aflige Manuela. O delegado comenta que todos estão procurando Álvaro. Regina conta para Roberta que Inês ficará à frente do centro por um tempo. Ela revela para a invejosa que terá um jantar na casa de Constanza. Regina entrega uma pasta para Roberta. A invejosa vê a certidão de nascimento da verdadeira filha da viúva. Roberta insinua para Regina que não quer mudar de nome. A viúva insiste. Roberta comenta com Regina que terá que provar que é filha dela para cobrar o fideicomisso. A viúva sugere que a invejosa reparta o dinheiro com Renata. Roberta detesta a ideia. Ela decide mudar o sobrenome. Isidro procura Inês. Ela vê um documento. Isidro comunica para Inês que já registrou o nome da fundação deles. Eles saltitam. Isidro e Inês decidem dar a notícia para André. Adriana procura César. Ele tenta beijá-la. Adriana é fria com César. Ela relembra que esclareceu tudo com ele. Adriana informa a César que escolheu Matias. Ele a olha com desprezo. César comenta que não entende Adriana. Ela anuncia que o seu coração pertence a Matias. Adriana reitera para César que foi clara com ele. O garotão sofre. César fala para Adriana que a quer em sua vida. Ela dá um fora nele. Adriana desconfia de César. Ela analisa a possibilidade dele estar dissimulando. César assegura para Adriana que nunca a enganaria. Ela sugere que ele vá ao hospital. Matias revela que a convenção foi um sucesso. Gonçalo deseja negociar com Barreto. Os empresários percebem que Matias está entusiasmado. O bonitão desconversa. Matias pede para os empresários se prepararem para uma grande notícia. Adriana liga para o bonitão. Ela revela para Matias que César continua bastante esquecido. Lázaro e Renata insistem para Carina ficar na bonita. A costureira se recusa a sair. Alzira não entende nada. Ela sugere que Carina confie em Jerônimo. A costureira acaba aceitando a ideia de ficar na bonita. Álvaro volta a se esconder. Ele faz de tudo para despistar os policiais. Álvaro se esconde em uma lancha. Manuela serve café para Jerônimo e Carlos. O vingativo começa a se arrepender por ter ajudado Álvaro. Carina chega na fazenda. Jerônimo revela que Álvaro fugiu da cadeia. Renata teme que o alcoólatra procure Carina. Jerônimo admite que Álvaro ainda quer dominar a costureira. O vingativo e Lázaro prometem proteger Carina. Os policiais não encontram Álvaro. O alcoólatra rasteja. Álvaro mexe em uma corda. Ele tenta fugir com a lancha. Álvaro acelera. Os policiais correm, mas não o alcançam. Álvaro aproveita a deixa e consegue escapar. Jerônimo proíbe Carina de sair da fazenda enquanto o alcoólatra estiver foragido. Renata anuncia que a costureira estará protegida na propriedade. Jerônimo recebe uma ligação. Ele comunica para todos que Álvaro fugiu de lancha. Carina relembra que está sem os seus pertences. Lázaro decide ir à casa de Alzira. Renata pede a ajuda de Manuela. Lázaro comenta que Jerônimo está sendo um excelente patrão. Augusto assusta Ezequiel. O corno admite que estava preocupado com o patrão. Augusto informa a Ezequiel que não é fraco. O corno crê que Renata fez o vilão sofrer. Augusto nega e fala a Ezequiel que não quer pena de ninguém. Ele enxota o funcionário da fazenda. Augusto volta a beber. Ele brinda por Renata. Augusto comenta que não está derrotado. Ele continua surtando. Augusto reitera que terá Renata à força. Jerônimo revela que encontraram a lancha, só que sem Álvaro. Todos deduzem que o alcoólatra não vai voltar. Renata relembra que precisa viajar com Jerônimo. Carlos e Lázaro comentam que podem tomar as rédeas da fazenda. Manuela promete não sair do lado de Carina. Lázaro relembra que a costureira ainda está casada. Roberta olha para o colar. Regina apressa a invejosa. Roberta conta para a viúva que não quer ir ao jantar na casa de Constanza. Ela inventa que não está bem. Regina segue acreditando nas mentiras de Roberta. A invejosa inventa que está ansiosa pelo casamento. Regina fala para Roberta que elas estão construindo uma nova família. A viúva pergunta por Josefina. Roberta inventa que não voltou a falar com a víbora. Regina pede para a invejosa seguir alerta. Roberta comenta que sente ódio de Josefina.
A invejosa finge que lamenta não ter crescido ao lado de Regina. A viúva se declara para Roberta. A invejosa dissimula. Carina reza. Ela roga pela ajuda de Deus. Gonçalo pede para Honório cuidar de Roberta. O empresário ressalta que Henrique seguirá na investigação. Constanza sugere que os maduros aproveitem a lua de mel. Adriana e Matias surgem. A baixinha cobra a sua surpresa. Honório toma a palavra. Adriana recebe a nova certidão. Ela chora muito. Adriana promete honrar o sobrenome de Honório. Jerônimo e Renata decidem se recolher. Carina toma uma decisão. Ela reúne todos na sala. Carina comenta que não tinha controle sobre a própria vida. Lázaro tenta impedir a costureira de falar. Carina relembra que perante a lei é viúva. Ela anuncia que Deus não aprova a violência. Karen comunica que vai se afastar de todos que a tratam mal. Ela decide deixar de sentir medo. Carina comenta que quer ser feliz. Ela anuncia que decidiu viver a vida da forma que deseja. Carina pede Lázaro em casamento. Ela o deixa abismado. Carina fala para Lázaro que eles podem se casar no civil. Todos comemoram. Carina comenta que não voltará a renunciar à felicidade. Todos se emocionam. Lázaro grita. Ele beija a bochecha de Hermínia. Lázaro agarra a Carina. Ele aceita o pedido dela. Lázaro e Carina rodopiam pela sala. Eles são ovacionados. Lázaro comenta que Carina é o seu grande amor. Manuela não contém as lágrimas. Matias discursa. Gonçalo fica ansioso. Matias segura a mão de Adriana. Ele comunica que vai se casar com a baixinha. Honório reage surpreso. Adriana comenta que já ganhou o anel de compromisso. Todos parabenizam os jovens. Matias comenta que se inspira em Honório e Constanza. Adriana reitera que o amor do pai com a morena é um exemplo para todos os casais. Regina propõe um brinde ao amor. Todos brindam. Gonçalo comenta que também vai iniciar uma nova vida ao lado da noiva. Ele conta as horas para ir ao altar com Regina. Matias comenta que a viúva será uma excelente madrasta. Ele relata que Adriana é maravilhosa, crendo que foi um burro por não ter iniciado uma relação com a baixinha desde que chegou de viagem. Honório propõe outro brinde. Ele comenta que a felicidade está reinando na família. Jerônimo admite que ficou surpreso com a decisão de Carina. A costureira comenta que Renata abriu seus olhos. Carina ressalta que a mocinha sabe viver a vida como ninguém. Manuela deseja que Deus abençoe Renata. A mocinha fica envergonhada com as homenagens. Carina comenta que se casou com Álvaro apenas por gratidão pelo que ele fez por seu pai. Renata sugere que a costureira esqueça o passado. A mocinha comenta que todos devem focar no futuro, reiterando que perdoar não significa esquecer. Carlos e Jerônimo servem bebidas. Renata crê que Carina fará Lázaro feliz. A costureira comenta que a mocinha sempre defendeu a própria felicidade. Jerônimo ressalta que o cupido passou pela bonita. No dia seguinte, Regina começa os preparativos para o casamento. Roberta comenta que a viúva e Josefina sempre se apaixonaram pelos mesmos homens. A invejosa ressalta que Regina e a víbora trocaram de papéis ao longo da vida, pois chegaram a ser esposas e amantes dos ricaços. A viúva reage incomodada com os comentários da invejosa, mas disfarça. Renata e Jerônimo aparecem. A mocinha comenta que vai ajudar Regina a se arrumar. Roberta percebe que a viúva e Renata têm uma grande conexão, mesmo desconhecendo o parentesco, e segue possessa. Josefina desce do táxi. Ela entra na igreja. Josefina analisa o local. Jerônimo comenta que deixará as damas sozinhas. Inês chega. Ela cumprimenta os presentes. Inês conta para Jerônimo que André está melhor. Ela anuncia para o vingativo que vai criar uma fundação chamada Aqui Ninguém Se Rende. Regina comenta que Inês pretende ajudar várias famílias. A sócia do Centro da Esperança revela que falou com Constanza, informando que Adriana e Matias vão se casar. Renata gosta da notícia. Inês comenta que a felicidade chegou para todos. Roberta sorri e pensa em voz alta, comentando que ninguém sabe o que está prestes a acontecer. Marina verifica a temperatura de Severino. Ela comenta que ele ainda não está de alta. Severino sugere que Marina desista de alugar uma casa. Ela revela para ele que voltará para a capital.
Severino lamenta. Ele se sente abandonado por Marina. A médica informa ao tio que não pode ficar perto de Jerônimo. Severino comenta que alguém precisa cuidar da sobrinha. Marina promete ao tio que voltará para o interior para dar à luz. Matilde pede para Carlos fechar os olhos. Ele a obedece. Carlos vê Matilde arrumada. Ele comenta que ela está diferente. Matilde conta para Carlos que seguiu o conselho de Elvira. Ele sugere que ela mantenha a essência. Matilde admite que se sente desconfortável. Ela quase cai devido ao salto alto. Matilde fala para Carlos que quer agradar a Elvira. Ela promete ao noivo que tudo voltará a ser como antes depois que a dondoca for embora. Carlos beija Matilde. As damas arrumam Regina. Roberta acha tudo uma cafonice. Renata decide pegar um modelador. Inês comenta que Regina sempre fugiu do casamento. A viúva reitera que nunca teve muitos relacionamentos. Roberta crê que Regina não ficou na seca. A viúva informa a invejosa que passou a vida tentando encontrá-la. Roberta acha Regina uma brega. A invejosa decide procurar Renata. Inês segue arrumando a amiga. Renata encontra o colar nos pertences de Roberta. A invejosa inventa para a irmã que encontrou o objeto casualmente. Renata comenta que Roberta não avisou nada. Inês a apressa. Renata adia a conversa. Roberta fica sozinha e se enfurece. Ela comenta que precisa agir contra Renata. Matias se oferece para ajudar Gonçalo. O ricaço arruma o terno. Gonçalo admite para Matias que está nervoso. O bonitão comenta que o pai já não precisa se arrumar. Eles saem. Regina lamenta a ausência de Carla. Inês comenta que a falecida sempre vai abençoar a viúva. Regina crê que decepcionou Carla. Inês a desmente. Ela assegura para Regina que Carla acabaria aceitando Gonçalo. Inês comenta que vê a viúva como uma irmã. Ela se oferece para abençoar Regina. Elas seguem comovidas. Renata encontra as damas desoladas. Ela admira a amizade. Renata comenta que Regina não pode chorar. Todos chegam na igreja. Renata e Jerônimo comentam que os casamentos viraram moda na família. Adriana e Matias pensam na data da cerimônia. Regina aparece. Ela desce do carro. Todos comentam que Regina está esplêndida. Gonçalo recebe a noiva na porta da igreja. Eles tiram uma foto. Selena encontra César. Ele quase não a reconhece. César insinua que Selena deve ir ao casamento de Gonçalo. Ela revela para ele que já não é amiga de Roberta. Selena nota que César está aéreo. Ela comenta que sempre foi usada por Roberta. César passa mal. Selena percebe. César cai duro no chão. O garotão é socorrido. Regina e Gonçalo se reencontram no altar. Todos seguem orgulhosos. Roberta boceja. Inês ri para Isidro. O padre inicia a cerimônia. Regina e Gonçalo se encaram. Roberta deseja sair da igreja. Os casais seguem coladinhos. Renata e Jerônimo levam as alianças. Os noivos trocam os anéis. Gonçalo promete a Regina que vai cuidar dela. Ele também jura a respeitar. Adriana e Matias reagem chorosos. Regina também faz um juramento para Gonçalo. Todos seguram as lágrimas. Roberta olha para o relógio. Constanza e Honório participam do ritual das moedas. Renata segue agarradinha com Jerônimo. Roberta e Matias agradam os noivos. Regina recebe a hóstia. Gonçalo também. Regina e o ricaço unem as mãos. As freiras aparecem, entre elas Josefina disfarçada. A víbora canta. Gonçalo acha a voz familiar. Ninguém desconfia de Josefina. Renata elogia a cantora. Gonçalo continua com uma pulga atrás da orelha. Josefina não desafina. Ela se inspira em uma atriz e cantora chamada Rócio. Augusto comenta que Marina o decepcionou. Ele a chama de covarde. Marina comunica para Augusto que jamais faria algo de errado para separar os pombinhos. O vilão volta a propor uma aliança para a médica. Marina recusa a proposta de Augusto. Ele comenta que não vai se dar por vencido. Marina informa para Augusto que sabe perder. Ela o chama de incoerente. Marina sugere que Augusto deixe Renata
Renata em paz. Ele segue inflexível. Augusto comenta que Marina pode procurá-lo caso mude de ideia. O padre pede para Deus abençoar os noivos. Ele encerra a cerimônia. Os noivos concluem o casamento. Gonçalo dá um beijão na esposa. Os aplausos seguem altos. Josefina os observa. A madre elogia a voz da víbora. Josefina decide colocar o plano em ação. Ela sai sem ser vista. Regina e Gonçalo unem as testas. Eles saem da igreja. O clima de felicidade segue reinando. Gonçalo não para de beijar Regina. Josefina grita. Ela comenta que os recém-casados jamais serão felizes. Josefina se prepara para cometer uma loucura. Todos se assustam. Josefina dispara. Ela atinge Regina. Josefina segue louca. Ela dispara contra Gonçalo. Roberta se aflige. Josefina dispara em Regina novamente. Todos ficam fora de si. Josefina comete o massacre. Há uma grande gritaria. Os convidados gritam por uma ambulância. Josefina atira para o alto. Ela tenta fugir. Jerônimo e Honório correm dispostos a alcançar a víbora. Renata pensa no pior. Roberta se preocupa com Gonçalo. Matias desaba. Josefina ameaça o taxista. Ele acelera. Honório e Jerônimo entram no carro. Renata ressalta que Gonçalo não pode morrer. Ela apressa Adriana. A baixinha consegue chamar as ambulâncias. Isidro e Inês pensam que Regina faleceu. Todos seguem cercando Gonçalo. Josefina exige que o taxista pegue um atalho. Honório segue na cola da víbora. O taxista tenta acelerar. Honório continua disposto a pôr um fim nas maldades de Josefina. Ela percebe que pode ser pega. O taxista quase bate. Josefina tenta fugir a pé. Ela dispara. Jerônimo se esquiva. O vingativo alcança Josefina. Uma viatura se aproxima. Jerônimo comenta que chegou a hora de Josefina pagar por todos os crimes, incluindo o assassinato de Rafael. Honório relembra que a víbora quis eliminar Constanza. Josefina é presa. Jerônimo e Honório ficam aliviados. César chega no hospital. Selena conta para o médico que o garotão desmaiou do nada. Gonçalo e Regina são colocados nas ambulâncias. Inês pede para Renata acompanhar a viúva. A mocinha anuncia que ninguém vai morrer. Constanza também pensa positivo. Matias ressalta que não vive sem Gonçalo. Ele comenta que o pai é o seu alicerce. Matias reitera que quer dar muitas alegrias para Gonçalo. Ele relata que Josefina não pode vencer. Roberta sente remorso. Ela comenta que não sabia que Gonçalo ficaria machucado. Roberta ressalta que o ricaço foi a sua figura paterna. A invejosa reitera que Josefina passou dos limites. Roberta jura que ama Gonçalo. Renata exige um parecer do socorrista. Ela comenta que não pode perder Regina. A viúva acorda. Regina fala para Renata que não entende o motivo de tanto ódio. A mocinha pede para a viúva não se alterar. Regina pergunta por Gonçalo. Renata inventa que o ricaço está bem. Ela exige que Regina lute pela vida. A viúva jura que não fará grande viagem. Regina comenta que precisa de toda a família ao seu lado. Renata confessa que vê a viúva como uma mãe. Regina admite que também ama a mocinha. Elas trocam declarações. Lázaro e Carina iniciam os preparativos para o casamento. Ele a promete que vai se encarregar de tudo. Lázaro fala para Carina que Marina pode realizar os exames pré-nupciais. A costureira teme que Renata se incomode. Lázaro despreocupa Carina. Ele sugere que ela prepare o vestido de noiva. Lázaro se sente um sortudo por ter Carina. Ela comenta que ele é o melhor do mundo. Lázaro se acha feio. Carina o chama de lindo. Ela beija Lázaro. Regina vai para o centro cirúrgico. Renata não consegue entrar no quarto. Ela vê Gonçalo passando. Todos voltam a gritar. Roberta comenta que só Gonçalo a ama. Renata controla a irmã. Ela fala para Roberta que elas seguirão juntas. Renata também ampara Matias. O trio se abraça. Jerônimo liga para Renata. Ela descobre que Josefina foi presa. Jerônimo anuncia que a víbora terá o castigo que merece. Renata confessa que os recém-casados estão em estado grave. Matias se descontrola mais uma vez. Jerônimo decide ir para o hospital. Renata une os irmãos. Roberta continua aos prantos. Todos temem perder Gonçalo. Matilde segue tentando se equilibrar. Elvira comenta que a nora está belíssima. Ela ressalta que Matilde precisa aprender a ter bons modos. Elzira pede para a empregada andar com um livro na cabeça. Lázaro e Carlos veem tudo.
Matilde não se consegue equilibrar e derruba o livro. Carlos comenta que a noiva é paciente e determinada. Lázaro ri da irmã, insinuando que o conteúdo do livro jamais entraria na cabeça de Matilde. Adriana e Constanza encontram Selena no hospital. A jovem descobre que Josefina cometeu um massacre. Selena revela para Adriana e Constanza que César chegou no hospital inconsciente, ressaltando que ele passou mal do nada na lanchonete. A jovem comenta que não soube responder os questionamentos do médico acerca da saúde do garotão. Adriana comenta que César estava desmaiando com frequência. Os médicos tentam salvar a vida de Gonçalo. Eles seguem na cirurgia. Os médicos comentam que o estado de Gonçalo é gravíssimo. A cirurgia demora. Regina também é operada. César acorda e vê Selena. Ele fala para ela que está melhor. César pergunta o que aconteceu. Selena comenta que o garotão passou mal e desmaiou. César não se lembra de nada. Selena tenta acalmá-lo. César sente enjoo. Selena sugere que o garotão espere o diagnóstico antes de se assustar antecipadamente. Adriana anuncia para todos que César também está no hospital. Renata comenta que uma desgraça nunca vem sozinha. Roberta anuncia que Matias está tentando ver Gonçalo. Josefina encontra o delegado. Ela se recusa a depor. Josefina exige a presença de um advogado. O delegado manda a víbora para a cela, pois a assassina tem o direito de manter silêncio caso esteja desacompanhada. Josefina comenta que não pode ficar presa por muito tempo. Elvira relata que Matilde tem classe, mas comenta que a empregada precisa se soltar ainda mais. A Dondoca revela para a Nora que todos respeitam as moças refinadas. Elvira segue tentando ensinar Matilde a se portar. Carlos presencia a cena. Ele interrompe Elvira. Matilde comunica para Carlos que está bem. O galego comenta que a noiva não precisa se sacrificar por regras bestas. Carlos comunica para Matilde que adora a essência dela. Elvira pede para o filho se retirar. Carlos chama a mãe de controladora. Elvira ressalta que precisa continuar com a sua missão. Constanza e Honório tentam apurar como Josefina sabia o local do casamento. Eles desconfiam de Roberta, mas ficam calados. Renata confessa para Jerônimo que sente vergonha da mãe. Ele assegura que a víbora não voltará a atacar. Matias comenta que Josefina destruiu a sua família. Ele admite que está disposto a eliminá-la. Adriana comenta que Matias não é um assassino. Os médicos aparecem e anunciam que a bala não atingiu o órgão vital de Regina. Os preocupados descobrem que a viúva vai se recuperar. Roberta não gosta da notícia. Os médicos anunciam que Gonçalo está muito mal. Ele sugere que se preparem para o pior. Todos ficam arrasados. Renata discute com o doutor. Ela comenta que ele é pago para salvar vidas e quase o agride. Jerônimo segura Renata. O doutor comenta que a bala segue alojada em Gonçalo. Ele anuncia que nada é definitivo. Jerônimo pensa em procurar outro médico. Todos ressaltam que Gonçalo não pode partir. O médico avisa que o ricaço seguirá na terapia intensiva. Matias e os demais decidem esperar. Constanza não para de chorar. Renata diz para Jerônimo que não vai perder a fé. Matias tenta pensar positivo. Roberta pensa em voz alta. Ela comenta que Josefina não é confiável, pois ocultou uma parte fundamental do plano. Roberta ressalta que a víbora falhou mais uma vez, pois Regina já não corre perigo. A enfermeira chama Renata e a invejosa. A profissional revela que Regina quer ver as moças. Renata pede para Roberta esconder a tristeza. O médico sugere que Selena o acompanhe. Ele diz para ela que precisa de alguém que assine a alta de César. Selena comenta que o garotão teve desmaios frequentes. O médico ressalta que o resultado dos exames ainda não saiu. Lázaro visita Severino. Ele celebra a melhora do padre. Severino e Lázaro se sentam. O capataz informa ao padre que Carina o pediu em casamento. Lázaro diz para Severino que a lei dos homens vai aprovar a cerimônia. O padre comenta que o casamento não pode ser realizado na igreja. Lázaro pede a bênção de Severino. Ele diz para o padre que confia na misericórdia de Deus. Severino olha para o alto. Josefina descobre que a sua situação é complicada. Ela não fala nada. Josefina culpa Jerônimo por sua prisão. Ela lamenta por não ter atingido o vingativo. O defensor público fala para Josefina que tentará ajudá-la. Ele comenta que há várias denúncias graves contra ela. Josefina relembra os seus crimes. Ela revive toda a sua maldade. Josefina crê que se livrou dos recém-casados. Ela relembra como eliminou Rafael.
O advogado pergunta se Josefina está consciente. Ele comenta que ela será transferida para o presídio. Josefina pergunta pelo julgamento. Ela descobre que seguirá presa. O advogado admite que Josefina não será absolvida. A imprensa descobre o ocorrido. O delegado fala para o advogado que é um caso perdido. O defensor público comenta que Josefina pode estar louca. O delegado ressalta que a víbora nunca poderá sair da cadeia. Josefina é abordada pela imprensa. Ela segue em silêncio. Josefina vai para o camburão. Roberta e Renata encontram Regina. A viúva informa que vai resistir. Regina comenta que segue atordoada. Ela ressalta que teve sorte. Regina pergunta por Gonçalo. As jovens não sabem o que falar. Renata e Roberta pedem para Regina manter a calma. A viúva descobre que o ricaço está em estado grave. Regina chora. Ela comenta que não quer perder o seu grande amor pela segunda vez. Renata e Roberta asseguram para Regina que Gonçalo ainda está vivo. A viúva comenta que enquanto há vida, há esperança. Renata promete a Regina que ninguém voltará a prejudicá-la. A viúva descobre que Josefina foi presa. Ela celebra. Regina se desculpa com Renata. A mocinha admite que todos estão felizes pela prisão de Josefina. Renata comenta que a víbora procurou seu destino. Roberta segue ocultando a verdade. Ela ressalta que nunca voltará a ficar sozinha. Isidro entrega chá para Inês. Ela comenta que quase perdeu Regina. Isidro e Inês ressaltam que a vida da viúva é repleta de sofrimento. O casal teme que a cadeia não detenha a Josefina. Isidro comenta que a vida precisa fazer justiça. Inês lembra que Regina estava feliz. Ela sente pena da amiga. Isidro sugere a Inês que eles rezem juntos. Matias, Adriana e Constanza vão à capela. O bonitão admite que não é um bom cristão. Matias roga pela vida de Gonçalo. Adriana também entra em oração. Ela reza por César. Constanza pede a misericórdia de Deus. Ela comenta que Josefina não pode conseguir tudo o que quer. Constanza ora por César. Isidro e Inês se ajoelham. Honório comenta com Jerônimo que Josefina quase fugiu. Eles relembram que a víbora estava vestida de freira. Honório comenta com Jerônimo que Gonçalo e Regina foram discretos. O empresário assegura para o vingativo que Roberta está em contato com Josefina. Honório comenta que as vilãs sempre foram cúmplices. Jerônimo não desconfia de Roberta. Honório reitera que Josefina estava muito bem informada. Jerônimo comenta que a víbora sempre foi esperta. O vingativo ressalta que Josefina também prejudicou Roberta de várias maneiras. Honório anuncia que não confia na invejosa. Os profissionais seguem no quarto de Gonçalo. O ricaço sonha. No sonho, Gonçalo aparece em um bosque e fuma. Ele vê Melissa, a mãe de Matias. Ela desce do carro. Gonçalo a olha com ternura. Melissa pergunta como o ricaço está. Ele comenta que ela segue linda. Melissa fala para Gonçalo que chegou a hora de recomeçar. Ela pede para ele acompanhá-la. Gonçalo comenta que não chegou a sua hora. Ele comunica para Melissa que precisa concluir a sua missão. A dama se opõe. Gonçalo comunica para Melissa que não pode deixar Matias sozinho. Ela comenta que foi obrigada a se distanciar do filho. Gonçalo assegura para Melissa que vai priorizar a família. O ricaço sugere que a dama parta sem ele. Melissa comenta que Gonçalo não pode se opor aos desígnios de Deus. De volta à realidade, o ricaço piora. O médico ordena que o fluxo de oxigênio seja aumentado. Matias comenta que não quer ficar órfão. Constanza relembra que o infarto de Melissa foi fulminante. Matias recorda que a mãe morreu em seus braços. Adriana também revive a morte de Ágata. Matias ressalta que só aceita as mortes naturais. Ele comenta que Gonçalo foi vítima de uma grande maldade. Todos tentam apoiar Matias. Inês comenta que Josefina foi um pesadelo na vida de todos. Honório faz uma ligação. Renata e Roberta regressam. Honório revela que Josefina já foi para o presídio. Renata admite que não consegue odiar a mãe. Jerônimo sugere que a namorada não se torture. O vingativo assegura que a mocinha não é como a mãe. Renata admite para Jerônimo que entende a sede de vingança dele. A mocinha surta por ter Josefina como mãe. Os preocupados voltam para a sala de espera. Renata continua desolada. Ela não esconde a sua emoção. Roberta corre para o banheiro. Ela comenta que é fruto da maldade de Josefina. Roberta lamenta por levar o sangue da víbora. Ela volta a odiar Josefina. A víbora tira o disfarce. Josefina pousa como detenta. Ela recebe as roupas de presidiária. Josefina toma banho. Antônio aborda Irene.
Ele vê a reportagem sobre Josefina. Antônio descobre que a víbora atentou contra os recém-casados. Jerônimo liga para Carlos. O galego também fica triste. Carlos pede para Jerônimo mandar um beijo para Renata. Matilde segue na aula. Carlos revela que aconteceu uma tragédia. O galego anuncia que Josefina atentou contra Regina e Gonçalo. Elvira critica a mãe de Renata. Augusto também descobre a notícia pela televisão. Ele reage abismado. Renata encontra Inês. A mocinha comenta que está mais tranquila. Inês pergunta por Regina. Ela descobre que a viúva melhorou. Inês comenta que as moças são um grande apoio para Regina. Ela decide ir ao quarto da amiga. Roberta recebe uma ligação. Ela atende Augusto. Jerônimo volta a abraçar Renata. Augusto interroga Roberta. Ela revela para ele que Gonçalo está muito mal. Augusto descobre que o ricaço foi atingido na cabeça. Roberta fala para o vilão que Jerônimo está consolando Renata. Elvira comenta que os Monterrubio sempre foram poderosos. Carlos anuncia que o sobrenome não importa. Todos lamentam o estado de Renata. Matilde comenta que Gonçalo é adorável. Ela insinua que Josefina adora disparar nas pessoas. Manuela sugere que todos rezem. Hermínia se levanta para pegar o rosário. Manuela pede piedade para todos. Matias fica em frente ao quarto de Gonçalo. A enfermeira abre a cortina. Matias quase desaba ao ver Gonçalo. Ele relembra o seu reencontro com o pai. Matias recorda que Gonçalo adorou revê-lo. O bonitão comenta que desperdiçou muito tempo longe do pai. Matias lamenta sua falta de contato com Gonçalo. Ele reitera que Josefina não pode ganhar a guerra. Matias comenta que Regina está esperando Gonçalo. O bonitão ressalta que todos precisam do ricaço. Matias crê que ninguém sofre como ele. O bonitão reitera que Gonçalo precisa resistir ferozmente. O ricaço mexe os olhos sutilmente. Josefina anda pelo pátio do presídio. Ela despreza as colegas. As detentas se aproximam de Josefina. A víbora teme ser atacada.